Nosso bom dia a todos. É um prazer podermos estar na casa do Senhor para meditar na palavra do Senhor, poder cantar louvores. E esse hino que nós entoamos é extremamente importante, porque nós precisamos ser gratos. Um coração grato é um coração que manifesta satisfação na pessoa de Deus e naquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Nós vamos continuar os nossos estudos no livro de Apocalipse. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o capítulo 15, nesse momento. Esta é mais uma sessão recapitulativa do livro de Apocalipse. Nós já estudamos 4, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira sessão. Do capítulo 4 ao 7, a segunda sessão. Do 8 ao 12, a terceira sessão. 12 a 14, a outra sessão, e hoje, então, nós começamos essa sessão dos capítulos 15 e 16. Leamos, então, o texto bíblico. Eu vou pedir para que os irmãos que estão aqui presentes leiam os versos pares, eu vou ler os versos ímpares. Você em casa também pode ler, inclusive, todos os versículos comigo, se quiser. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cinto de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Muito bem. Até aqui nós lemos, depois leremos o capítulo 16, se não hoje, semana que vem. Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade e queremos te pedir que o teu Espírito possa ministrar os nossos corações e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Temos dito que o Apocalipse é um livro cujo objetivo é trazer esperança para o povo de Deus, encher as nossas almas de esperança e de alegria. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse formam a 5ª divisão do livro, a 5ª das 7 sessões paralelas que compõem esse livro. Essas sessões, elas contam a grandiosa história que começa com a primeira vinda de Jesus e os atos relacionados a essa redenção realizada por Cristo, sua vitória na cruz, a oposição do mal, o crescimento do mal aqui na terra, uma vez que do céu tudo que havia de mal foi banido.
com a vitória de Jesus, chegando como grande general vitorioso, baniu do céu a Satanás, o acusador dos irmãos. Então, desde esse primeiro momento até a batalha final da vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos, a destruição dos ímpios e do novo céu e da nova terra, Apocalipse trata desse período. São 7 vezes que João conta essa história, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Cada vez que conta, ele foca em algo específico. Em alguma das sessões, ele se detém mais na primeira parte da história. Por exemplo, na segunda, quando ele descreveu a coroação de Cristo no céu, no momento em que Cristo abre os selos lá do livro, lá no céu. Então era justamente a vitória e a coroação do Cordeiro, o poder da pregação da palavra em todo o mundo e a autorização divina para que isso acontecesse. Então, focando nesse primeiro momento. Em outros momentos, por exemplo, na quarta sessão, dos capítulos 12 a 14, ele enfatiza mais a oposição do mal. O modo como o mal se organiza para tentar fazer frente ao Cordeiro, mas acaba de qualquer e de todo modo destruído por Deus. Nessa sessão, capítulos 15 e 16, a ênfase está em 2 aspectos: o juízo de Deus e a dureza do coração humano. 2 aspectos nós observamos aqui nos capítulos 15 e 16, na quinta sessão. Isso é uma das coisas mais entristecedoras do Apocalipse, diz o reverendo Leandro. O que vemos é Deus exercendo o seu juízo sobre os homens, e estes cada vez mais endurecidos, rebeldes e blasfemos. É interessante que a visão do reverendo Leandro casa-se bem com a visão do reverendo Hendrickson. Geralmente, essas 7 grandes divisões de Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, quase sempre começam com uma visão celestial. Ele começa vendo algo acontecer no céu. É assim que essa sessão, essa quinta sessão começa. Ele diz aí no versículo 1, vi no céu outro grande sinal, grande e admirável. João sempre volta ao começo da história, sempre volta a contar aqueles acontecimentos celestes relacionados à vitória do Cordeiro, à vitória de Cristo, o seu triunfo sobre as forças do mal. E, consequentemente, o triunfo da igreja também sobre as forças do mal em toda a sua caminhada. Em toda a sua caminhada, a igreja é vitoriosa. Apocalipse difere de outros dramas relatados na antiguidade. Nas histórias de ficção, a vitória está sempre e apenas no fim. Toda história, ou quase toda história, você vai ter a vitória no final. Mas o Apocalipse sempre coloca a vitória no começo. A vitória de Cristo na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação. É claro que há uma vitória lá no final, mas só há uma vitória no final, porque há uma vitória no início. O início da história remete ao Calvário, remete à cruz, remete à ressurreição, à ascensão de Cristo nos céus. Aí está a nossa vitória. Nós somos vitoriosos porque estamos naquele que já venceu. É importante lembrar isso. A nossa vitória não está no futuro. A nossa história está no passado. O futuro é apenas a consumação dessa vitória. É por isso que o texto diz que um sinal grande e admirável no céu foi visto, que foram aqueles 7 anjos que têm os 7 últimos flagelos de Deus, porque com estes consumou a ira de Deus. A expressão consumou aqui quer dizer levou ao seu fim, foi conduzido ao seu propósito. A palavra fim aqui não é de final, mas é de finalidade, de objetivo, de propósito. Então,
Tudo foi levado ao seu propósito, não é? Foi conduzido ao propósito de Deus. Portanto, a vitória conquistada no passado, conquistada na cruz, agora é levada ao seu propósito final, à consumação. A visão que antecede o derramar das taças, que são aí a partir do versículo do capítulo 16, né, do verso 1 do capítulo 16, essa visão que antecede o derramar das taças, desses flagelos, é parecida com aquela do capítulo 4, quando também lá nós vimos um mar de vidro no céu. Capítulo 4, verso 6, você pode observar lá. E aí os versos 2 e 3 dizem o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então esse coro celeste está sobre aquele mar de vidro, que agora também é acrescentado um detalhe: ele é mesclado de fogo. Em cima daquele mar, lá no céu, então lembrar que é uma cena celeste, estão os vencedores da besta, do seu número, ou seja, todos os crentes que já morreram, todos os crentes que enquanto viveram nesse mundo, viveram 10 anos, 20 anos, 30, 50, 80 anos, como crentes fiéis em Cristo nesse mundo, morreram, estão agora lá nos céus, em pé, sobre esse mar de vidro. Todos os crentes que já morreram de Jesus para cá. Todos os crentes ao longo da história, que não se deixaram marcar pela besta, que não receberam a sua marca. Então veja, a marca não vai ser colocada lá no finalzinho. Ela tem sido colocada desde os tempos de Jesus. A marca da besta não é algum mecanismo, um instrumento secreto que lá no futuro vai ser imposto aos homens. A marca da besta é tão somente a marca de pertencer ao mundo. É viver de acordo com os padrões do mundo. Quem vive de acordo com os padrões do mundo, se dá bem no mundo. Tem vantagem nas suas compras e vendas, tem vantagem nas suas negociações, tem portas abertas para tudo quanto é lado. Quem vive os padrões de Deus tem problemas no mundo. Sua vida não será fácil, enfrentará perseguições. Já Paulo disse a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, verso 12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, como é que é? Serão perseguidos. Os vencedores aqui estão lá no céu, em cima daquele mar de vidro que representa a calmaria celeste e a ausência de conturbação. Estão descansando das suas obras, é o que nós vimos aí na sessão anterior, né? Mar na Bíblia, especialmente em Apocalipse, significa aquilo que é inconstante, que não pode ser domado. Os problemas, as multidões, o vai e vem das multidões. No céu, o mar de vidro, perceba aí, esse mar é de vidro, representa perfeita paz, ausência de conflitos, ausência total e completa de lutas e dificuldades. Porque esse é o diferencial do vidro, né? Ele não se agita. Lá estão em pé, sobre este mar, os vencedores. Isso também tem um significado de que eles venceram as coisas que lhes traziam lutas, dificuldades. Meus queridos, o lugar da gente vencer as lutas e dificuldades é aqui, e o lugar de desfrutar a bonança é no céu, na presença de Jesus. Eles estão então em pé sobre o mar congelado, cristalizado. O simbolismo disso é a vitória e a ausência agora de tribulações, de turbulências lá no céu. Tem muito crente que quer viver uma vida sem turbulências aqui. Aqui não é o lugar de viver sem turbulência. Nós somos a igreja militante, a igreja que está no meio da guerra.
nós temos alguns oásis, alguns momentos de descanso, mas aqui é lugar de turbulência. Lá, portanto, estão os vencedores da besta, ou seja, todos aqueles crentes que desde o primeiro século, desde que Cristo ressuscitou dos mortos, desde que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, foram vitoriosos. Até os nossos dias, quando uma pessoa aqui na terra, crente e fiel ao Senhor, morre em sua fidelidade, ele venceu a besta. Venceu a marca do seu nome, triunfa, sobe aos céus e lá se junta a esse grande corpo. Quem sabe você consiga aí já imaginar, né? Embora nós não possamos ver, né? Nós, tendo conhecimento aqui do ensino bíblico, nós podemos imaginar os nossos queridos que já se foram, se juntando a esse coro maravilhoso. Esse coro canta um cântico muito interessante. Diz aqui que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Duas pessoas extremamente importantes na Bíblia. O cântico de Moisés talvez seja uma referência àquela vitória dos israelitas quando atravessaram o Mar Vermelho, saído do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, triunfaram sobre o mar, que ali naquele momento era o inimigo deles, que Deus abriu para que eles então atravessassem. Esses aqui em Apocalipse estão em pé sobre o mar de vidro, portanto também vitoriosos, passaram as dificuldades, os problemas e venceram. O simbolismo então é este. Os problemas ficaram para trás, lá eles estão cantando o cântico da vitória. Mas esse cântico, além de ser o cântico de Moisés, ele é também o cântico de quem? Do Cordeiro. Aquele que sofreu, aquele que morreu, pagou o preço, mas agora está vivo, ressuscitou vitorioso, porque o mal ficou para trás. O sofrimento ficou para trás, segue-se em plena e completa vitória. O cântico deles é uma referência ao poder de Deus, mas ao mesmo tempo, uma pergunta que é feita no cântico nos deixa com uma preparação para o que vem depois. É feita uma pergunta nesse cântico, antes de falarmos da pergunta, o cântico começa: Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. As 7 taças que virão vão ser destruidoras. O poder destrutivo delas poderia levar alguém a perguntar, a questionar, mas não é desproporcional? Deus não está sendo rígido demais? Não está esmagando com uma força muito extrema? E desde já é dito no cântico: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, o que Deus está fazendo e o que Deus fará segue perfeitamente a lei da sua justiça. A pergunta que vem então em seguida é: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? É uma pergunta de quem diz: alguém seria louco de recusar se dobrar diante de um Deus que executa com esse poder e com essa fúria os flagelos do mundo? Os flagelos vão ser apresentados. E já antes disso, o cântico que é entoado lá está trazendo esse questionamento: alguém seria louco de não se dobrar a este Deus? E, infelizmente, o que nós vamos observar é que sim, há muita gente louca nesse sentido. O versículo 4, os versículos 3 e 4, o cântico começa assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Alguém seria louco? Ele está perguntando.
infelizmente, muitos serão loucos, e muitos continuam sendo loucos de não se dobrarem a esse Deus. Os 7 flagelos vão mostrar exatamente isso. No fim de tudo, chegará um momento em que todos aqueles que pertencem ao Senhor o glorificarão. Quando ele então diz aqui, todas as nações virão e adorarão, representantes de todas as nações, o povo de Deus formado de todas as nações, irão adorar a esse Deus. Do verso 5 ao verso 8, nós temos a próxima cena celeste. Então, uma segunda cena celeste. Esta cena é a preparação dos 7 anjos para que eles derramem as suas taças. Então, leia comigo. Aliás, nós já lemos, né? Vamos seguir aqui estudando. Há um paralelo muito estreito entre as trombetas, nos capítulos 8 ao 11, onde nós vimos as trombetas, não é? Quando se lê as 7 trombetas, e os versículos, capítulos 8 ao 11, né? E aqui as 7 taças, percebe-se que elas são paralelas, elas andam uma ao lado da outra. Não são sequenciais, uma depois da outra, mas são ao mesmo tempo, ou são paralelas. Elas se encaixam como um quebra-cabeças, essas duas seções. E João vai colocando as peças e elas vão se encaixando. A estrutura das duas é idêntica. Lá, nas 7 trombetas, abre-se no céu o tabernáculo, se vê alguma coisa no céu, em seguida, os 7 anjos começam a tocar as 7 trombetas, e é muito parecido. Eu sugiro a você que pegue aí o vídeo em que nós estudamos os capítulos 8 a 11, das 7 trombetas, e compare aqui com os 7 flagelos para você observar. Aqui, a cena celeste, abre-se o santuário, louva-se o Deus vitorioso, enaltece-se a glória do Cordeiro, e em seguida os 7 anjos começam a derramar as 7 taças sobre a terra. Mas ao mesmo tempo em que essas duas séries de 7 são paralelas, também há nelas progresso. Elas são paralelas, mas elas progridem. Até o reverendo William Hendrickson, ele dá um nome aqui de paralelismo progressivo a essas sessões, porque elas seguem paralelas, mas elas progridem. Lembrando então, as 7 trombetas, a destruição atinge apenas 1/3 do verde, das águas do mar, das águas doces, dos astros. Nas trombetas sempre atinge só 1/3. Mas aqui, as 7 taças não é 1/3. Elas destroem tudo, elas destroem 100%. Aqui, lá nas trombetas, 4 das trombetas são sobre os elementos naturais e 3 são para os homens ímpios. Aqui são 3 taças para os elementos naturais e 4 para os homens. O objetivo literário é mostrar que o juízo de Deus vai se intensificando cada vez mais nesse mundo, até chegar a ser pleno. Até que o juízo seja completado, seja cheio, seja pleno. A cena de preparação, portanto, fala no verso 5 de abrir-se no céu o tabernáculo do testemunho. Você pode observar aí. Abriu-se no céu o tabernáculo, o santuário do tabernáculo do testemunho. O verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então os 7 anjos que têm os 7 flagelos saem desse santuário, vestidos de linho fino ou linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro.
E o verso 7 nos apresenta então que um dos 4 seres viventes que a gente já viu anteriormente, que representam a própria criação, esse ser vivente entrega para esses 7 anjos as 7 taças de ouro. Essas taças são de um material belíssimo, ouro. Mas o que é que tem dentro? Dentro, elas estão cheias do quê? Da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Lembrando aí, na última sessão, né, o vinho sem mistura. Agora, nesse momento, a situação é irreversível. Os 7 anjos precisarão derramar as 7 taças, porque o próprio santuário celeste fica interditado enquanto eles não fazem tudo, enquanto eles não derramam as suas taças sobre a terra. Está aí no versículo 8, né? O santuário encheu-se de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então você percebe que o santuário fica interditado enquanto eles não o fazem. O santuário encheu-se de fumaça. Lembrando aí, Isaías capítulo 6, né? A visão de Isaías no capítulo 6. E diz que ninguém podia entrar no santuário. A intenção literária do autor é mostrar a premência do juízo de Deus nessa parte final da história. Como o juízo de Deus está presente. Aqui, nós temos em mãos a descrição desse período final, dessa grande história que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E aqui, meus queridos, nós entramos no capítulo 16. E o capítulo 16 nós vamos agir diferente. Nós vamos lendo as partes e vamos comentando. Tá? Então, vejamos agora os 7 flagelos. Começando, logicamente, aí nos versículos 1 e 2, pelo primeiro flagelo. Leamos. Os irmãos podem ler com o pastor. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Perceba que a primeira parte diz respeito aos elementos naturais e a sua segunda parte diz respeito aos homens, desses 7 flagelos, né? O primeiro flagelo, então, atinge os homens portadores da marca da besta. É um tipo de doença, não se explicita exatamente o que é, mas ainda é uma espécie de doença física, um elemento de natural nessa destruição. São úlceras malignas. Não se destina aos crentes. Esses são são alvo das tribulações, das perseguições, mas não são alvo dos flagelos de Deus. Esses flagelos são destinados apenas aos homens que têm a marca da besta. Não a um grupinho de homens no final dos tempos, mas a homens em toda a história, porque em toda a história, desde a ressurreição de Cristo, os homens têm sido marcados com a marca da besta. Nós falamos anteriormente, né, que em todo o tempo as pessoas têm sido marcadas ou com a marca de Cristo, com a marca da Trindade ou com a marca da besta. Ou são obedientes ao Deus triuno e todo-poderoso e o seu Cristo, ou são rendidos à besta, ao dragão. Então, nós temos agora o segundo flagelo, que está aí no versículo 3. Leia comigo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Começam então os flagelos naturais. Quando se falava das trombetas,
somente 1/3 das criaturas marinhas morreram. Aqui diz, morreu todo o ser vivente que havia no mar. Esse é o segundo flagelo. O terceiro flagelo vem em seguida, versos 4 a 7. Leamos também juntos, irmãos. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse próximo flagelo, há aqui uma espécie de defesa da justiça de Deus por parte dos anjos. Nós tivemos lá no cântico, né? Os que estão sobre o mar de vidro cantando a justiça de Deus nos seus caminhos, e agora os anjos proclamando aí, fazendo uma defesa da justiça de Deus. Ao ver essa destruição total que atinge o mar e a água doce, e é uma destruição completa, os anjos saem então em defesa da justiça de Deus, dizendo: isso que tu estás fazendo, ó Senhor, é justo. Essa destruição toda que estás impondo sobre a terra é justa, porque é em resposta aos atos humanos. É preciso lembrar que os contemporâneos de João estavam sofrendo muito. João está escrevendo aí no ano 95, e a igreja está sendo terrivelmente perseguida. O verso 6 diz, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, não é? Deus está vingando através desses flagelos o derramamento do sangue dos seus fiéis. O quinto selo, capítulo 6, versos 9 a 11, na segunda sessão das 7 sessões paralelas, quando as almas dos decapitados lá no céu clamavam diante de Deus, dizendo: até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foi dito para elas que elas descansassem, que elas repousassem. Agora, aqui chegou a hora de Deus vingar o sangue dos profetas, o sangue dos santos. Em toda a história, mas também de uma maneira mais específica no período final, quando mais uma vez deve-se esperar que os verdadeiros cristãos sejam lançados diante das autoridades, acusados, julgados, mortos. Nós algumas vezes vivemos momentos que nos arrepiam. Quando, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós víamos tomar o poder, nós víamos a possibilidade de tomar o poder aqui, um grupo que, pela direção que estava tomando, parecia que iria assumir uma perseguição à igreja ferrenha. Nós vivemos morrendo de medo de que venha uma perseguição, mas nós precisamos saber que essa perseguição virá. Ela virá. Não necessariamente sobre o Brasil, não necessariamente nesse tempo, mas ela virá. E se ela viesse nesse tempo, significaria que é o tempo em que Jesus está voltando. Então, quando ela vier, nós deveremos nos alegrar, porque Deus está abreviando o seu tempo. O fim dos tempos não aponta para um período de paz e conforto para a igreja. Infelizmente não. Mas este mundo não é um mundo de paz e de conforto. Lembremos, nós somos a igreja militante. Aponta para um período de dura perseguição, de terrível sofrimento, ao qual boa parte da igreja, por assim dizer, hoje em dia, não está preparada para enfrentar. É preciso que nós
nos preparemos para enfrentar esse período. Boa parte da igreja tem sido iludida com um falso evangelho, com um evangelho que promete somente coisas maravilhosas aqui na terra. Portanto, pessoas iludidas por um falso evangelho não estão preparadas para aguentar as perseguições, as tribulações que virão. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que ensina o cristão a não amar a sua própria vida neste mundo, a estar preparado para enfrentar o que for necessário pela causa de Deus. O verdadeiro evangelho diz, Lucas capítulo 9, verso 23, palavra de Jesus: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É uma caminhada de sofrimento. Só quem crê no verdadeiro evangelho está preparado para enfrentar o que há de vir. Este flagelo aqui é uma destruição em relação a um elemento natural. Aliás, eu estou entrando aqui no quarto flagelo, mas eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque nós temos ainda bastante coisa para falar, e eu vou parar aqui no quarto flagelo. Na semana que vem, no domingo que vem, a gente retoma do versículo 8 em diante, falando dos próximos flagelos, dos próximos 4 flagelos. Nós vamos orar, não é? Mas as últimas coisas que nós falamos aqui é que nós, como igreja, precisamos estar preparados para enfrentar o sofrimento, para enfrentar a perseguição. Nós parece que vivemos querendo que esse mundo aqui seja o céu, mas esse mundo não é o céu. Você pode mudar para um país do primeiro mundo, e lá continuará sendo não sendo o céu. Lá você continuará tendo problemas, lá você continuará tendo dificuldades na sua vida cristã por manter a sua fidelidade ao Senhor, porque este é o tempo aqui, enquanto estamos nesse corpo, neste tempo, é o tempo de luta. A vida cristã é luta para manter a fidelidade ao nosso Senhor. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a ser fiéis, que Deus nos prepare nesse evangelho santo e verdadeiro, que é o evangelho que nos prepara para as dificuldades, as tribulações que hão de vir pela frente. Vamos orar. Aliás, eu vou pedir ao presbítero Cleiton que faça essa oração. Se coloque em pé, Cleiton, e faça essa oração para nós. Senhor amado, louvamos a Ti por esse momento que estamos passando aqui na Tua casa, louvando o Senhor, ouvindo, Pai, ensinamentos, Pai, pedindo a Ti que o Senhor nos ajude, Deus amado, a permanecermos fiéis a Ti, Pai. E o Senhor já pagou o preço, Deus amado, para que nós tivéssemos, Pai amado, a salvação, amado. Mas, Deus, queremos estar sendo fiéis a Ti, Deus amado, independente de qualquer situação que venhamos passar, amado, no presente, no futuro, Pai, uma possível perseguição aos cristãos. Nos ajude, Deus amado, também nessa ocasião, Pai. Cuide de nós, do Teu povo, Pai, no decorrer desse dia, Pai, dessa semana que se inicia hoje, que nós sejamos guardados, protegidos e sustentados pela graça do Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Logo mais às 19h30 nós teremos o nosso culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado.